Boa noite, Natal. Boa noite, Rio Grande do Norte. Estamos começando mais um programa Expresso RN, o segundo programa do ano, né? E aí, diante dos telefonemas que nós recebemos, né, vários telefonemas, vários e-mails, muita gente gostou do primeiro programa, quando nós entrevistamos aqui o professor, astrônomo e físico José Renan de Medeiros. Diante da repercussão da entrevista, diante da repercussão do primeiro programa, a gente decidiu, né, trazer novamente o professor José Renan de Medeiros para fazer uma segunda entrevista. No primeiro programa, terça-feira, a gente comentou aqui que um bate-papo com Renan gera o quê? Rende 3, 4, 5, 6 programas. Não é à toa um dos grandes nomes da física, da astronomia brasileira. E aí, atendendo aos pedidos dos nossos telespectadores, estamos trazendo novamente aqui o nosso amigo, o professor José Renan de Medeiros. Mas antes, eu queria, como o programa é de variedades, com entrevistas e dicas culturais, eu queria, antes da gente começar a entrevista com o José Renan de Medeiros, eu queria aqui dar 3 dicas culturais, né? Aliás, todas as 3 dicas relacionadas com literatura. A primeira é o lançamento do livro de Mário Vargas Llosa, um escritor peruano, que acabou de lançar no Brasil, Dicionário Amoroso da América Latina. É uma coletânea de textos, de verbetes, que ele fala da América Latina, ou de personagens da América Latina, não é? Inclusive de brasileiros, Jorge Amado, Rubens Fonseca, Rio de Janeiro, enfim. Um livro que vale a pena você adquirir e aproveitar esse verão agora para ler o livro de Mário Vargas Llosa, Dicionário Amoroso da América Latina. O segundo livro é de Rui Castro, o grande biógrafo da Bossa Nova, que escreveu também uma biografia belíssima de Garrincha, né, e de Nelson Rodrigues. O Rui Castro acaba de lançar também Rio Bossa Nova, um roteiro litero-musical. Para quem gosta de Bossa Nova, para quem quer conhecer aquele período, final dos anos 50, anos 60, é uma boa indicação de livro, né? Rio Bossa Nova. E a segunda, aliás, a terceira sugestão, a terceira dica, trata-se de uma espécie de biografia, sem ser biografia, de Chico Buarque de Holanda, Tantas Palavras, Todas as Letras, e uma reportagem biográfica de Humberto Werneck. Esse livro já é uma reedição, traz todas as letras de Chico Buarque, né? Uma leitura muito agradável, e para quem gosta de música popular brasileira, para quem é fã, quem é admirador de Chico Buarque, está aí uma boa indicação para essas férias, tá? Bom, então, agora entrevistar o nosso amigo, professor, físico, astrônomo, José Renan de Medeiros. Renan, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a você, como foi que você começou a se interessar por astrologia, astronomia, física, essas coisas? Aconteceu muito cedo na sua vida ou já foi depois de você já se tornar adulto? Como é que foi? Estou no meio de uma gravação. Primeiro eu quero agradecer o convite para vir aqui ao segundo programa. Eu me sinto lisonjeado e sinal de que efetivamente o programa começou com um assunto que tem apelo, que mexe com as pessoas. Afinal, as pessoas sonham e se inspiram quando ouvem falar das coisas do céu. Veja bem, o meu início na vida como astrônomo, ou pelo menos a minha tendência para começar a vida como astrônomo, ela vem ainda da época do colegial, quando eu frequentava clubes de astronomia amadora. Aqui em Natal mesmo? Aqui em Natal mesmo. Havia a Associação Norte-Rio-Grandense de Astronomia, e eu frequentei algumas noitadas, algumas palestras, coisas dessa natureza. E, curiosamente, no dia em que estava na fila do vestibular para fazer a minha inscrição, eu tinha que fazer a opção entre física e medicina, que me atraía muito a ideia de fazer medicina e trabalhar com o cérebro. Naquela época havia 2, 3 opções, não é isso? Havia 2, 3 opções, exatamente. Mas eu não tive dúvidas de que eu tinha que fazer física, já que era o caminho aberto para a astronomia. Soava, na época, isto no início dos anos 70, século passado, soava um pouco como uma heresia fazer astronomia, porque a astronomia no Brasil ela existia apenas a nível de Rio-São Paulo, né? Mas eu tinha na cabeça, eu sempre tive essas coisas bem objetivas, bem determinadas, eu tinha na cabeça que o meu caminho era a astronomia e mais ainda, era obter uma formação sólida em astronomia para fazer astronomia
de qualidade, primeira de qualidade mundial, aqui em Natal, sem sair de Natal. É o que eu faço até hoje. Onde você estudou? Primeiro grau? Primeiro grau eu fiz na Escola Técnica Federal, que na época era Escola Industrial, nós chamávamos de Escola Industrial. Então, primeiro e segundo grau eu fiz na Escola Industrial, depois fiz a faculdade aqui em Natal, Física. Depois da faculdade de Física eu fui para São Paulo fazer o mestrado em Radioastronomia. E depois do mestrado em Radioastronomia, eu vou para a Suíça, onde eu adquiri a minha grande formação, a formação em astronomia propriamente dita. E da Suíça eu voltei para Natal, onde coloquei as minhas âncoras em águas firmes e nunca mais saí daqui, a não ser nas minhas viagens normais para pesquisas, para observações, coisa que eu faço em média 4 meses, 5 meses por ano. Eu tenho curiosidade de saber, porque como você é Medeiros, né, José Hernando Medeiros, esse seu Medeiros é de onde? Olha lá, creio que uma parte do meu Medeiros vem do Seridó, a parte do meu pai, entre, eu creio que Florânia e Serra Negra. E uma outra parte da família tem raízes mais distantes. Tem até no Seridó, né, tem uma brincadeira que o pessoal diz assim, todo seridóense é inteligente, mas o Medeiros ainda é mais inteligente do que, né, puxando sardinha aqui para o nosso lado. Manuel, você tem alguma pergunta para fazer para